E aí, estou tomando a iniciativa aqui de tentar, né, ser pontual, fazer a abertura, para que a gente possa conversar sobre o nosso tema dessa tarde. Bom, como o pessoal da EMEM não está, se me permitam, eu vou me apresentar, né, para que a gente possa contextualizar. Primeiro, olha, a situação é um pouco atípica, estamos sem ar-condicionado, então queria pedir assim, fiquem bem à vontade, né, se quiserem sentar, sentem, como entenderem que é confortável, que é possível. Né, eu pedi para deixar a porta aberta para que a gente tenha uma ventilação, né, e vamos aqui, vamos bater no papo e vamos tentando fazer o melhor possível, né, para juntos que a gente possa ter um bom momento agora nessa parte da tarde. Bom, meu nome é Cláudio Velas, eu sou engenheiro de formação, sou consultor, atuo desde 1995 em projetos de desenvolvimento. Então, sou consultor da área de desenvolvimento. A minha relação com o tema compras públicas ou compras governamentais, ela vem, é antiga, mas eu vou destacar um determinado período, que acho que é o período mais relevante, quando em 2003 eu comecei um trabalho de consultoria para o Sebrae Nacional, a Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, e o que a gente estava fazendo naquela época era basicamente um estudo ainda embrionário para aquilo que viria se tornar o capítulo 5 da Lei Geral da Empresa, que é o capítulo 5 de acesso a mercados, que é o que trata das compras governamentais, especificamente na Lei Geral da Empresa. O que foi esse trabalho no primeiro momento e depois se desdobrou, vou contar um pouquinho para vocês. Esse trabalho ele constou no primeiro momento de realizar uma pesquisa em nível mundial sobre as boas práticas governamentais em termos de compras públicas e de como isso era utilizado em termos de promoção do desenvolvimento. Então, esse foi o trabalho que a gente fez no primeiro momento do Sebrae Nacional, e a partir desse documento de referência que foi criado, nós começamos um trabalho, dando sequência, trabalhando junto com o Sebrae, o Sebrae, o EBIPOD, o Ministério do Planejamento e Gestão, a SAF, Secretaria de Ações Federativas da Presidência da República, construindo, né, uma proposta daquilo que se tornaria, na Lei Geral da Empresa, o capítulo de acesso a mercados, o capítulo de compras governamentais. Então, esse foi o capítulo escrito a 3 mãos, que foi apresentado, então, à Comissão da Pequena Empresa na Câmara, né, a comissão, então, avaliou, discutiu e tudo mais, e aquilo que se tornou, de uma maneira concreta, o capítulo 5, com uma série de contribuições, uma série de melhorias. Então, essa é um pouco o início da minha relação com o tema compras, né? E um pouco dessa história, e não só daquele trabalho, mas com números atuais, ou seja, como é que isso vem caminhando e por quê, e aí está o tema, né, da nossa conversa de hoje, por que compras públicas pode ser um instrumento poderoso para alavancar o desenvolvimento. Ok? Vamos lá? Estão confortáveis aí? Então, não é conforto dessa altura do campeonato, é muito difícil, né? Mas vamos lá. Bom, o que eu quero nesse bate-papo conversar com vocês? Vamos lá. Quero primeiro começar conceituando um pouquinho a questão de desenvolvimento, só para nivelar o nosso entendimento, o que a gente entende de desenvolvimento e o que a gente tem como intuito promover. Dá uma visão das compras governamentais do mundo, compras governamentais no Brasil, falar um pouquinho dos benefícios da Lei Geral da Pequena Empresa, né, para compras governamentais e convidá-los a uma reflexão sobre o tema. Né? Vou rechear isso aí com alguns casos, algumas historinhas, alguns dados, algumas informações interessantes sobre a questão de compras governamentais e o impacto que isso tem no desenvolvimento. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero conceituar desenvolvimento. Né? E aí, se me permitem, eu vou começar indo lá na etimologia, na origem do termo desenvolvimento. Né? Ato de desenvolver-se vem do latim de, que é um prefixo de negação contrária, e envolvere, que é mudança de posição para dentro. Então, quando eu estou falando, é o contrário de uma mudança de posição para dentro. O desenvolvimento é quando eu dou um salto, eu dou uma mudança de posição para fora. Eu costumo brincar o seguinte, o desenvolvimento que acontece, e a própria palavra dá essa dica, né? Quando eu deixo de estar envolvido com a forma atual de fazer as coisas e passo a fazer essas coisas de uma forma diferente. É uma relação de causa e efeito óbvia, né? Mas que muitas vezes as pessoas esquecem. As pessoas querem buscar o desenvolvimento fazendo as coisas da mesma forma do mesmo jeito. Para que você possa se desenvolver,
né? Você tem que deixar de estar envolvido com a forma atual de fazer as coisas e buscar um novo paradigma, uma nova forma de fazer, uma forma diferente, que vai te levar a outros resultados. Esses resultados passam a ter sentido quando são resultados melhores, que te levam, né, a algo que transforma essa realidade que você vive, ajudando a promover desenvolvimento. Bom, quando a gente fala na questão do desenvolvimento, há ainda algumas pessoas confundem a questão do crescimento com o desenvolvimento. O crescimento, no sentido do termo da própria economia, é uma expansão quantitativa, né, da economia. Algo que a gente está falando é apenas sobre o aspecto quantitativo. E quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando também de uma expansão quantitativa da economia, mas eu estou falando também de uma expansão qualitativa. Algo que envolve de uma dimensão, vai além da econômica, uma dimensão social e uma dimensão ambiental, né? Então estamos falando aqui de um conceito mais amplo. Quando eu falo de desenvolvimento local, eu queria só caracterizar a questão da localidade, né? A localidade ela pode ter um recorte que vocês definiram. A localidade é aquela característica, aquele cenário onde está ocorrendo aquela atividade social, econômica, política e cultural. O local pode ser um bairro, o local pode ser uma cidade, um município, uma micro-região, uma mesorregião, né? Um país ou como for. Então essa dimensão da localidade é dada dentro do escopo que você pretende trabalhar. E aí fica fácil a gente avançar no conceito, então, que eu pretendo trabalhar com o desenvolvimento, né, da ativação do potencial de desenvolvimento socioeconômico local, que estou falando aí da localidade, pode ser do seu município, da sua micro-região, sem comprometer os recursos das futuras gerações. Ou seja, apesar de a gente estar chamando de desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade está implícita esse conceito da forma que eu estou falando. Tá? Acho que hoje falar em desenvolvimento e falar em sustentabilidade é quase que pleonásmo, né? Mas ainda a gente já fala para poder reforçar esse conceito e deixar isso claro. Então é desse desenvolvimento que eu estou falando, da ativação do potencial de desenvolvimento socioeconômico local, sem comprometer os recursos das futuras gerações. Legal. Bom, quando eu falo em desenvolvimento, como ativar esse desenvolvimento, eu posso pensar em várias dimensões, né? Posso falar, por exemplo, uma dimensão importante, ou seja, não há como pensar em desenvolvimento sem falar em infraestrutura, né? Ou seja, eu tenho que ter uma condição básica de infraestrutura para poder falar em desenvolvimento. Assim como eu tenho que ter parâmetros básicos de educação, né, para poder falar em desenvolvimento. Tenho que ter também capital social, né? Não sei se todo mundo entende e compreende claramente o que é capital social. Vou resumir, é a capacidade que um grupo tem de trabalhar junto ao longo de um determinado tempo em busca de objetivos comuns. Então você tem regiões com capital social mais elevado que a outra. Significa o quê? Que as lideranças daquela região conseguem trabalhar o desenvolvimento, por exemplo, para ser os temas, conseguem trabalhar o desenvolvimento juntos, numa visão de longo prazo, né? Com constância de propósito para poder gerar aquela transformação desejada. Bom, mas essas três variáveis, eu vou acrescentar uma quarta, e essa quarta que eu vou acrescentar é a variável que eu quero focar nessa conversa com vocês. Então, a quarta variável é a dinamização econômica. Dinamizar a economia. E é nela, é na dinamização econômica, que eu quero basear a nossa conversa, porque ela é que tem, para esse interesse falando das coisas públicas, complementais, ela é que tem uma dimensão interessante. Vamos lá, vamos falar em dinamização da economia. Aqui tem uma nota de 100, né? Todo mundo conhece, né? Algumas aí no bolso, na carteira, como for. Eu preciso contar uma historinha em termos de dinamização da economia, que ela mostra um pouco das duas formas clássicas de você trabalhar a dinamização da economia. Uma forma clássica é quando você aumenta a quantidade de moeda circulando. Quando eu aumento a quantidade de moeda circulando, eu gero riqueza. Como é que isso tradicionalmente é feito? Bom, um município, por exemplo, consegue atrair uma grande empresa. Aliás, esse é o sonho de parte dos prefeitos, né? Puxa, meu sonho é trazer uma grande empresa para cá. Claro, os municípios no país que têm uma grande empresa, gente, não chegam a 20%, se você considerar grande empresa, né, alguma coisa ali acima de 1.000 funcionários ou coisa assim. O número é muito pequeno de municípios que têm essa possibilidade. Mas esse é um fato real, né? Estamos falando aqui concretamente de você ter o capital sendo atraído para a sua localidade, para que você possa, então, a partir daí, fazer esse capital virar. Essa é uma forma clássica. Todo mundo consegue enxergar essa forma. Agora, tem uma segunda forma,
que não é muito comum de ser enxergado. É o aumento da velocidade da circulação da moeda. O que é isso? Vou contar a história da nota de 100. Se eu pego uma nota de 100, que está comigo, e pego essa nota de 100, e ao invés de, por exemplo, comprar no meu município, eu saio do meu município, vou a São Paulo e faço uma compra em São Paulo. Essa quantidade de dinheiro, que é uma nota de 100, para a minha economia, ela vai valer para a economia local apenas 100, porque é o que estava no meu bolso, da minha carteira, quando naquele momento eu ganhei. Levei isso para fora, afastei isso do ciclo econômico do meu município, da minha localidade, e com isso ela só representou com riqueza 100. Agora imaginem vocês, a mesma quantidade, a mesma nota de 100, quando na realidade, ao invés de comprar fora de outro estado, eu compro isso no meu município. Então a mesma quantidade de dinheiro, que é a mesma nota de 100, ela já vale para o município 100 mais 100, 200. Eu paguei ali o comerciante de quem eu fiz a aquisição. Aquele comerciante pagou o seu funcionário. Então aquela nota de 100 já vale 300. E por sua vez, também teve que pagar um determinado imposto. Já valeu 400. Uma forma inteligente também de utilizar a economia é aumentando a velocidade de circulação do dinheiro no mundo. E essa forma normalmente não se enxerga. Quando eu estou dinamizando, e quanto maior é a velocidade com que eu faço o dinheiro circular na economia, mais riqueza local eu estou gerando. E eu não preciso de uma quantidade de dinheiro muito maior para fazer isso. Na realidade, esse é o grande pulo. Claro que eu quero juntar os dois mundos, é o melhor das formas, né? Quando eu consigo atrair o capital para a minha localidade, e quando além de atrair o capital para a localidade, eu consigo dinamizar e distribuir esse capital fazendo ele circular na economia local. Esse conceito é interessante, e é isso que a gente fala, ou seja, a junção dessas duas coisas, né? E aí com o potencial que cada localidade tem de trabalhar mais um ou mais o outro, né? Você começa a trabalhar o que a gente chama de prosperidade econômica local. Vamos falar um pouquinho dessa prosperidade. Olha só. Dinamização econômica. Ralos da economia local. Formas pela qual normalmente o dinheiro vai embora da economia local, prejudicando essa prosperidade. Vamos ver? Vamos construir aqui um mosaico. Um deles são as taxas e impostos e contribuições e tudo mais que não ficam no município. Esse a gente sabe, boa parte disso sai, né, e vai para longe do município. É um dinheiro que está saindo, que não está circulando na economia local. A gente sabe que parte disso volta, vai FPM, os 3%, aquelas coisas todas, mas a maior parte disso sai do seu município. Tá bom? O que mais? Telefone. A empresa, a operadora do seu telefone, ela é do seu município? Normalmente? Não. Então esse dinheiro não fica lá, esse dinheiro sai. Assim como a concessionária de energia, ou a sua TV paga, ou a sua internet, a menos que seja um prestador de serviço local, ou a sua água, se você não tiver lá o SAAI municipal, que parte do município de Minas tem, ou o gás, ou como for. Né? São formas do dinheiro sair da economia local. Bom, juros, multas, encargos, taxas, tarifas financeiras. Se você não está falando de uma cooperativa de crédito local, normalmente a maior parte dos municípios são municípios poupadores que têm uma economia local, mas essa economia local, às 5 horas, em 1 minuto, assim que fechou o banco do caixa, isso está sendo transferido eletronicamente para um outro lugar que não é o seu município. Né? Isso não é novidade para vocês. Vendas virtuais, a gente utiliza hoje em dia. Né? Você está fazendo as compras pela internet, mas na hora que você compra pela internet, o dinheiro está indo para longe do seu município. É um ralo no sentido da economia. Loterias e apostas. Eu fui presidente de CDL, em município do interior. Né? Se tinha um momento complicado para a gente, que estava no comércio, era quando a loteria acumulava, e isso era perto do data do pagamento. Quando isso acontecia perto da data do pagamento, o comércio ficava 15 dias, ali, 20 dias à míngua, sem recurso. Né? Isso ia o dinheiro embora. Baixa competitividade empresarial. Vamos passar para uma questão mais estruturante. Né? Os empresários locais que não conseguem atrair os seus clientes locais, nessa baixa competitividade empresarial, também não ralo, faz o dinheiro sair da economia local. Da mesma forma, a fragilidade social, né? Quando eu tenho que ficar trabalhando, investindo só ali na proteção social, cumprindo coisas que na verdade não vão me gerar algo que vem ali, claro que é um trabalho que eu tenho que fazer, mas essa fragilidade social, ela faz com que o dinheiro saia do município.
né? E outros que eu tenho certeza vocês poderiam aqui me dar exemplos variados sobre como o dinheiro sai de você. Tudo bem. Agora, vamos pensar formas diferentes, né? Vou chamar de mapa da mina. Formas de fazer o dinheiro ficar na economia, né? E circular na economia local. Uma forma, acesso a crédito. Seja ele da forma que for, seja o microcrédito, seja o crédito da forma tradicional, né? Quando eu estou gerando crédito, eu estou trazendo dinheiro para a economia e, partindo do pressuposto que esse dinheiro vai circular na economia, eu estou gerando riqueza local, né? Mais do que isso, quando eu falo de turismo, nas suas várias formas, turismo de negócio, turismo de saúde, educação, turismo religioso, lazer, como for, eu estou trazendo recursos para o município, para a sua localidade. Ou a agregação de valor, né? Aquele caso tradicional, na realidade, ao invés de vender o leite a alguns centavos, né, eu consigo agregar valor àquela produção, transformar isso num queijo e vender isso por um valor muito maior. A agregação de valor, ela ajuda a trazer, multiplicar essa riqueza do município, né? Ou estímulo aos negócios e investimentos, né? Quando o próprio município facilita a condição, facilita a abertura de empresas, simplifica esse processo todo, eu estou facilitando, estimulando, fazendo com que o empreendedor que está com aquele capital poupado, né, rendendo às vezes uma aplicação financeira, uma coisa assim, quando ele traz esse recurso para a economia local, estou ajudando a construir esse mapa da mina. Ou mesmo salários e benefícios, que são pagos pela prefeitura, que são pagos pelas empresas locais, isso tudo está entrando na economia, está ajudando a gerar riqueza local. Ou capacitação técnica, cada vez mais, no momento em que eu qualifico a minha mão de obra, né, eu consigo melhor produtividade da minha mão de obra, eu consigo fazer mais com o mesmo recurso, eu estou também ajudando, a capacitação técnica e qualificação fundamental para isso, eu estou ajudando a dinamizar essa economia. Dinamizar o mercado imobiliário, né? Quantos tem, mas tem ali boa parte dos terrenos na mão de poucos e tudo parado muito. Quando eu consigo dinamizar isso, também estou ajudando a gerar a riqueza local. Fábricas de projetos, trabalhar a multiplicação disso por mês de projetos, né? E aí, gente, apoio à comercialização dos produtores locais, educação financeira, saber utilizar adequadamente o recurso, né? Educação financeira mesmo, para a dona de casa, para o pequeno empresário, né? Para a população de uma maneira geral, a questão da economia doméstica, encadeamento de empresas, né? Tentar trabalhar, ou seja, o que a gente consegue produzir no município? Existe algum elo faltante nessa cadeia? Tem algum ponto que a gente está comprando lá fora, que a gente poderia estar comprando na região, poderia estar fazendo isso aqui, para o encadeamento empresarial, né? Desburocratização, gestão tributária e, finalmente, aonde eu quero chegar? Compras governamentais. Ou seja, esse é um lado desse quebra-cabeça que boa parte dos municípios brasileiros ignora ou, às vezes, sabe, mas não pratica. Eu estava agora na hora do almoço, almocei com o pessoal do Sebrae Minas, e o pessoal do Sebrae estava me dando alguns dados bastante interessantes, né? O Sebrae tem dois números que são interessantes. Um número é o seguinte: eles fazem um controle da quantidade de municípios que tem a lei geral. O que é ter a lei geral? Você tem que ter a lei geral regulamentada. Isso é uma coisa, tá bom. Eles perceberam que ter a lei só, obviamente, não basta. Não transforma a realidade local. Não melhora o ambiente de negócio. Tem um segundo conceito aí, que é ter a lei geral implementada. O que nós estamos falando? Em Minas Gerais, com os nossos 853 municípios, né, nós temos cerca de 400 e alguma coisa que tem a lei geral implementada. E nós temos 110, 1853, que tem a lei geral implementada. O que é implementada? Pratica compras governamentais de pequena empresa, né? Tem um processo desburocratizado, simplificado para trabalhar em pequena empresa, e uma série de outros, apenas 110. E aí, nesses 110, ou seja, ter a questão de compras é fundamental. Nós estamos falando de 853 municípios, dos quais 400 têm a lei, cerca de 400, então, ainda falta ter a lei regulamentada, que é uma condição que já tinha que ter sido feita há alguns anos. Estamos falando de 110 que entendem esse conceito e praticam esse conceito de compras governamentais, que é uma possibilidade legal, concreta, para a promoção do lucro. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso para vocês entenderem. Então vamos lá. Deixa eu mostrar um pouquinho, e aí alguns dados vieram daquela pesquisa que a gente começou a fazer em 2003, e aí a gente vem atualizando esses dados com uma série de outros trabalhos e tudo mais.
Bom, um dado interessante é o seguinte: compras governamentais no mundo, segundo a OMC, representam cerca de 10 a 15%, esse é um dado da OMC, dos países membros da OMC, 10 a 15% do PIB dos países. Esse número ele é dessa ordem de grandeza mesmo. Na hora que você vai fazer os levantamentos mais variados, você chega a essa ordem de grandeza entre 10 e 15%. Isso aqui não inclui compras militares. Não inclui compras militares, normalmente é um orçamento fechado, que sempre é acessível e é possível de você levantar e pesquisar. Bom, apenas para vocês terem uma noção, né, no ano de 2012, nós tivemos um PIB mundial de 71,8 trilhões de dólares. O que significa isso na prática? Significa que, se eu estiver falando de 10%, 7 trilhões, ou se eu estiver falando de 15%, 10,7 trilhões de dólares mundiais foram compras governamentais. Como é que você ignora um número desse em termos de promoção de desenvolvimento? Estou falando de mundo aí, cheguei no Brasil não. Não tem como ignorar. E claro, todo mundo que trabalha em desenvolvimento olha esse número e fica se perguntando, puxa vida, como é que nós podemos fazer para poder trazer parte desse número para a economia local e dinamizar essa economia? Bom, vamos lá. Quais são as políticas públicas, então, em compras governamentais que vêm sendo praticadas no mundo? Naquele trabalho que a gente fez lá em 2003, a gente levantou o seguinte, vamos lá. Primeiro, o uso do poder de compra como instrumento de fomento é amplamente adotado, especialmente os desenvolvidos. Os desenvolvidos, todos eles, sem exceção, têm políticas públicas definidas que usam o poder de compra do governo para induzir o desenvolvimento. Eu vou contar alguns casos para vocês, já em alguns exemplos. Segundo, os organismos internacionais reconhecem a legitimidade do uso do poder de compra do Estado para a promoção do desenvolvimento. Estou falando de Banco Mundial, estou falando do BID, da OMC, da IA. Todo mundo reconhece que essa é uma prática salutar, essa é uma prática saudável. E quando a gente levantou lá em 2003, o Brasil não fazia uso. O Brasil tinha apenas, na época, a lei do PMI. Né? Para vocês terem uma noção, se eu pegar os Estados Unidos como exemplo, o primeiro ato norte-americano, lei, que dá o uso do poder de compra, a característica de promover o desenvolvimento através do uso do poder de compra do governo, ele data de 1933. Eu estou falando do século passado, início do século passado. Depois do Small Business Act de 53, o Buy American Act de 88, né? E uma série de legislações americanas foram sendo aperfeiçoadas no uso de dar um tratamento diferenciado, privilegiado, para pegar minorias, isso inclui micro e pequenas empresas, empresas cujas proprietárias são mulheres, empresas cujos proprietários são ex-combatentes, e uma série de outras minorias, para poder induzir e promover o desenvolvimento a partir disso. Qual é a crença? Qual é o valor? Vocês vão ver no levantamento que eu vou mostrar sobre o quanto essas micro e pequenas empresas representam a economia e como é que eu ignoro uma fatia como essa. Avançando um pouquinho mais. No Japão, a primeira lei que usa o poder de compra para poder promover o desenvolvimento, ela é de 1947. 2 anos após o final da Segunda Grande Guerra, né? O Japão tem então a Council Law que permite o uso do poder de compra para promoção do desenvolvimento. Na Austrália, a Lei de Práticas Comerciais é de 74. África do Sul, 95, 96, mais recente. E se eu ficasse aqui, gente, a gente fez um levantamento bem completo, eu poderia passar para vocês N países, né? Aqui são apenas alguns exemplos. Eu fui lá atrás, lá em 1933, para vos mostrar o quanto que isso já vem há muito tempo sendo praticado, principalmente nos países desenvolvidos. E aí? E aí que, em síntese, compras governamentais é entendido, né, como a possibilidade de uma política pública para a promoção do desenvolvimento local. Entenda-se local como país, entenda-se local como sua região, entenda-se local como seu município. É assim que o mundo economicamente desenvolvido trata essa questão. Qual que é a significância das pequenas empresas quando a gente fala em termos da economia local? Se eu estiver falando, por exemplo, da Alemanha, as pequenas empresas representam 98,8% das empresas formais.
Nos Estados Unidos, 99,7%. Reino Unido, 99,3%. União Árabe, 94,3%. Brasil, 99%. E se eu pegar a WOSME, que é a Associação Mundial de Micro e Pequenas Empresas, a estimativa da WOSME, não existe um dado único consolidado, mas a estimativa dela é que hoje 98% das empresas formais do mundo são micro e pequenas empresas. E aí vamos juntar essas coisas. Se eu estou falando que 98% das empresas do seu país, do seu município, são micro e pequenas empresas, se eu quero usar compras governamentais como um instrumento de promoção e desenvolvimento, se eu entendo que a dinamização da economia para promover o desenvolvimento econômico e social se dá por meio da atração do capital, mas principalmente, se eu não tiver um grande negócio, uma grande empresa, por meio da dinamização dessa economia, eliminar aqueles ralos, melhorar aquele mapa da mina, como é que eu ignoro uma estratégia de desenvolvimento, né, que envolva, que possa potencialmente envolver as pequenas empresas? Não tem jeito de fazer. E esse foi o grande argumento que nós usamos lá em 2003, 2004, para poder trabalhar e convencer o Congresso Nacional da relevância dos pequenos negócios e da importância de se ter uma lei geral, da lei geral da pequena empresa, o Estatuto da Pequena Empresa, para poder promover o desenvolvimento. Como é que isso possibilita o uso do poder de compra no Estado? Como é que você faz isso? Né? E aí o caminho mostrado, isso que está no nível federal, vale para o nível municipal também. Né? A alteração da legislação permitindo o uso do poder de compra para desenvolver as pequenas empresas. Foi isso que a gente propôs e começou a fazer no Brasil. A realidade é a mesma no município. O seu município já regulamentou a lei geral da pequena empresa? E se já regulamentou, está praticando? O que mais que a gente viu? Não basta eu ter um modelo legal, é uma parte importante. Mas eu tenho que capacitar os servidores para uso do poder de compra. Sabe como é que eu costumo aplicar? Eu falo o seguinte: o chefe da comissão de licitação é um dos maiores agentes do desenvolvimento municipal, local. Se não é assim no seu município, então não caiu a ficha ainda, vocês não vão conseguir promover o desenvolvimento como tem que ser. A promoção do desenvolvimento, se vai ser por meio de compras, eu estou falando de município, estou falando de compras municipais, estou falando de quem trabalha isso aí, a chefe da comissão de licitação, das comissões de licitação que trabalham no município. Esse cara é o agente do desenvolvimento. Ele tem que entender, conhecer e saber que ele tem a oportunidade, que eu vou mostrar um pouco sobre isso, de promover o desenvolvimento de uma maneira ímpar, sem igual. Mais do que isso, é preciso informatizar, no sentido de dinamizar, padronizar, simplificar o processo de compras públicas, facilitando a participação das pequenas empresas. Aquilo que a gente colocou na lei geral da micro e pequena empresa como proposição, né, que foi aprovado então, fez o que foi aprovado, fez com que o Brasil tenha hoje uma das legislações mais modernas do mundo no que diz respeito ao uso das compras públicas para a promoção do desenvolvimento, naquilo que toca a micro e pequena empresa. Tem leis recentes que vão ampliando essa abordagem, essa possibilidade. Uma outra forma de trabalhar, continuando, é a capacitação e o apoio continuado às empresas para que elas possam participar da licitação. Porque não basta um lado querer, não basta o município querer, né? O executivo querer. É importante que as empresas entendam essa possibilidade, fiquem tranquilas quanto à possibilidade de fornecer ao governo, sempre foi um tabu, né? Problemas de não receber, uma série de coisas, possam entender essa realidade e com isso começarem a fornecer para os governos municipais e com isso ajudarem a introduzir a economia. Bom, incentivo aos consórcios, parcerias e subcontratações de micro e pequena empresa nas licitações, que é uma das possibilidades colocadas na lei geral, que eu vou depois comentar rapidamente com vocês. E uma coisa fundamental, maior planejamento e programação das compras públicas. Né? Existe uma figura muito interessante na legislação americana, que é o Small Business Specialist, que é o especialista em pequenos negócios. O que é essa figura? Essa figura é o seguinte: é um cara local que entende da economia local. Esse cara é especialista em pequenos negócios. E aí, quando o governo vai fazer uma licitação, vai fazer uma compra pública, uma compra governamental, esse cara participa da elaboração, digamos assim, do edital, de maneira que ele possa indicar ao governo quais são os produtos, quais são os serviços, aonde a economia local ela é mais competitiva e ela conseguirá participar oferecendo seus produtos e serviços. Eu estou falando aqui de alguma coisa, não vou chegar a tanto, né?
mas é uma coisa onde você tenha ali no município, né, uma figura que conheça a economia. E eu não vou falar sobre economia local no sentido do município, porque também vou pensar nisso no sentido micro-regional. Porque é difícil o município ter todas as competências, todos os produtos e serviços, não, absolutamente, a realidade não é essa. Mas se você pensar de uma realidade micro-regional, isso é plenamente possível. Por que a nossa região é competitiva? Quais são os produtos, quais são os serviços que nós temos aqui e que a gente pode trabalhar o desenvolvimento de fornecedores e começar a fazer com que esse dinheiro fique na economia, com que essas notas de 100 fiquem na economia local, com que elas não vão para longe. Elas ajudem a promover a riqueza e, por consequência, a promover o desenvolvimento. Tem um dado interessante de um estudo que fala o seguinte: olha, a capacidade compradora do Estado, ela pode ser utilizada com a política de produção, estimulando fornecedores a melhorar a qualidade de serviço, a produtividade e a capacitação tecnológica. Um dado interessante para vocês, esse estudo que a gente fez, um dos levantamentos de dados interessantes que a gente chegou é o seguinte: tinha um estudo anterior feito pela NASA, e a NASA, esse estudo, ela apresenta o seguinte, e isso é hoje realidade nos Estados Unidos, eu tenho dados atualizados ali, pelo SBA americano, que eu vou mostrar para vocês. A maior parte das inovações feitas para a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, são feitas por micro e pequenas empresas. São as micro e pequenas empresas que têm a velocidade, a agilidade necessária para poder fazer essas inovações. Normalmente elas criam tudo mais, a partir dali registrada a patente, são adquiridas por empresas médias, empresas grandes, mas por isso escala. Mas o momento criativo, a criação, vem a partir disso. Por que eu estou falando isso? Estou falando que isso tem a ver com produtividade, tem a ver com inovação. Se a gente está falando de um ponto importante para a competitividade da economia do país, do Estado, do município, é a inovação e a capacidade, boa parte disso, gente, acontece de maneira dinâmica por meio de pequenas empresas. Ou seja, um outro estudo, nos países onde o uso do poder de compra é exercido, houve um incremento da produtividade de 4 a 11%. Não sei se vocês conseguiram assistir hoje na parte da manhã o professor Gustavo Loyola. Né? Quem assistiu? Isso, legal. O professor falou sobre isso. Né? Ele falou sobre a necessidade que a gente tem de aumentar, e temos que aumentar muito a produtividade do nosso país. Né? Uns dados da economia bastante interessantes, ele colocou lá, e boa parte, alguns aí a gente já conhece. A gente sabe, olha, a massa salarial brasileira, ela vem crescendo. Legal, isso é bom, por um lado isso é ótimo. Né? Mas se não houver ganhos de produtividade correspondentes a isso, na realidade o que nós estamos fazendo na prática é tirando a competitividade do nosso produto. E ao tirar a competitividade do nosso produto, nós começamos a viver um fenômeno, como a gente começa a viver em alguns setores, de desindustrialização. Eu começo a escutar, por exemplo, de alguns empresários: puxa vida, vale mais a pena eu viajar para a China e trazer da China o produto para vender aqui do que eu produzir aqui. Tudo bem, ele está pensando na empresa dele. Mas o que vai acontecer com a economia local? O que vai acontecer com os empregos locais? O que vai acontecer com o imposto local? Com a arrecadação? E aí aqueles números que a gente viu lá nos gráficos do professor Gustavo, né? Você começa a inverter algumas tendências e você começa a ter uma situação da economia. A gente tem sim que promover e facilitar a condição para que o empreendedor brasileiro possa empreender e com isso dinamizar a economia. Legal. Falei aqui que eu ia comentar alguns dados, né? E vou pegar um caso dos Estados Unidos. Então vamos lá. Só para vocês terem uma noção. São 99,7% das empresas americanas, bem pequenas empresas, estou falando de 27,9 milhões. Esses dados são os dados do relatório do SBA agora de 2013, de 2012, e traz os dados, que são os dados consolidados que eles têm, que são relativos ao ano de 2011, tá? Vai até dezembro de 2011, são os dados consolidados deles. Nos Estados Unidos, as micro e pequenas empresas geram 64% dos novos empregos. No Brasil, esse dado é diferente. São 43% dos empregos tecnológicos, como cientistas e engenheiros, aqueles que geram inovação, incrementando muito a competitividade do país. Produzem 16 vezes mais patentes do que as médias e grandes empresas. E nos Estados Unidos, 422 bilhões de dólares das compras governamentais federais foram compradas das micro e pequenas empresas, representando 21,7% das compras federais. Isso é o dado da economia americana do relatório da SBA de 2002. O que nós estamos falando? Estamos falando que por meio daquele ato
lá de 1933, aperfeiçoado por meio de outros, né, eles estão injetando 422 bilhões de dólares na economia local para dinamizar e promover o desenvolvimento. Isso não é de agora, esse é apenas um dado recente. Legal. Vamos ver um pouquinho a situação de compras no Brasil. Compras governamentais no Brasil. O que são as micro e pequenas empresas no Brasil? Bom, estamos falando também na mesma ordem de grandeza. 99% das empresas brasileiras, 6,3 bilhões, né, de estabelecimentos industriais, construção, comércio e serviço. Estamos falando de 2,97 milhões de microempreendedores individuais, os dados consolidados agora até março. Estamos falando de 5,49 milhões de propriedades rurais familiares, dados do INPE. Estamos falando de 44,2 milhões de informais, né? Claro que esses não têm acesso ao mercado de compras públicas. Estamos falando de 52% de ocupação da mão de obra. E estamos falando de 39,5% da massa salarial, né? Se eu quero uma política pública de promoção do desenvolvimento, eu não posso ignorar essa fatia. Eu tenho que entender o quão importante esse elemento é na economia. E se esses são números gerais do Brasil, eu tenho certeza que, dependendo do seu município, do perfil do seu município, alguns desses números aqui são muito mais significativos, né? Provavelmente a massa salarial é maior do que isso, se você não tiver uma grande empresa, né? A ocupação da mão de obra é maior do que isso. A realidade do município brasileiro, com exceção daqueles em que, depende, onde o maior empregador é o município. Essa é uma situação delicada, né? Aqueles municípios onde existe um grande empreendimento, um conjunto de grandes empreendimentos, né, que ajudam a trazer o recurso. Agora, tirando esse perfil, o restante está dentro disso daqui, né, de uma maneira ainda mais enfática em termos de número do que estão colocados aqui. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho, esse dado é um dado que a gente fez um levantamento, começamos a fazer em 2004 e a gente vem atualizando esses números, né? Isso é uma estimativa, esses números não são exatos, é uma estimativa de quanto que os municípios brasileiros compram, poder de compra dos municípios brasileiros, poder de compra dos estados, poder de compra da União, poder de compra das estatais, dando às compras públicas do Brasil essa ordem de grandeza de 411 bilhões de reais ano. Compras no geral, né? Bom, se a gente está falando disso, a gente está falando aqui de alguma coisa em torno de 410 bilhões de compras anuais em todos os níveis, incluindo aqui as empresas estatais. E as empresas estatais, a gente sabe, além das empresas estatais, esses números aqui não incluem esses números recentes, que são as obras de infraestrutura, os eventos esportivos que a gente vai ter agora em 2014 e em 2016. Então, como é que você ignora um número como esse, né, em termos de promoção e desenvolvimento? Como é que eu vou ficar só na abordagem tradicional da 8666, né, e jogo um número desse, esqueço um número desse para a promoção e desenvolvimento? Sem chance. Não tem como fazer, né? O paradigma anterior era o paradigma da eficiência da 8666, ou seja, comprar o mais rápido, né, ter o menor custo possível, observado, claro, determinados parâmetros. Qual é o novo paradigma, né? E o que vem a partir da aprovação da Lei Geral da Pequena Empresa, né, e de outras situações, e a aprovação da Lei 12.349, de 2010, que trata da questão do desenvolvimento nacional sustentável, né? Como é que isso muda? Bom, a 12.349, né, só nivelando, ela trata que os processos de licitação previstos poderá se estabelecer uma margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, normas da BNT, né? A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional de isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, e aí acrescentou a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, né? Então você começa a ter a possibilidade legal de ir além daquilo que tradicionalmente a economia faz e de começar a utilizar as compras públicas para alavancar o desenvolvimento do país, do Estado e do município. Bom, esse paradigma atual, então, ele evolui, né? Claro que ele mantém a 8666 do ciclo de eficiência, mas ele acrescenta a isso o uso do poder de compra para o desenvolvimento. É o que a lei complementar 123 traz e é o que a lei 12.349 traz. Ou seja,
comprar de segmentos estratégicos relevantes para o desenvolvimento econômico do país, econômico, social e sustentável do país, e está entre o conceito do menor para o conceito do melhor preço, entendendo que esse recurso que é de todos, ele tem que retornar para todos de uma forma que ele possa se multiplicar mais e com isso dinamizar a economia. Legal. Bom, a lei complementar, né, que é a lei geral, aqui no artigo 47, eu vou apenas mostrar esse texto que fala lá. Nas contratações públicas da União, dos Estados, dos municípios, poderá ser concedido um tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, ampliação da eficiência e tudo mais. Pronto, está clara aí a possibilidade explícita na lei de trabalhar a promoção do desenvolvimento. A lei geral, gente, no seu capítulo 5, acesso a mercados, ela tem uma série de instrumentos, né? Primeiro, ela fala do tratamento diferenciado e simplificado. Ela fala o seguinte: as micro e pequenas empresas, elas devem ter um tratamento diferenciado e simplificado em relação às outras empresas, os porte de empresa média e grande, né? Ela fala, por exemplo, da questão da inversão de fases. Quando tradicionalmente, né, eu apresento a documentação de habilitação primeiro e depois eu apresento a proposta comercial para poder colocar, a lei geral me permite fazer essa inversão. Por quê? Eu estou simplificando o processo, eu estou, a princípio, desburocratizando esse processo e permitindo a minha pequena empresa, por meio de outro recurso, né, que é o prazo de regularização de 2 dias prorrogados por mais 2, 48 horas, permitindo àquela pequena empresa. Isso é praticado no mundo inteiro, viu, gente? Isso vem da legislação de alguns outros países. E qual que é a ideia que está colocada aqui? É começar a tirar aquelas empresas que estão num círculo vicioso para um círculo virtuoso. O cara está naquela situação. Ele não consegue vender para a prefeitura porque ele não tem uma certidão negativa, tem os impostos atrasados, né? Mas ele não tem perspectiva nenhuma, ele tem recurso para poder inverter essa situação e colocar. Como é que eu tiro o cara da situação? Porque, na realidade, a legislação brasileira fala, de outros países já falavam há muito tempo, aqui colocando, é a possibilidade de você inverter. Se o cara ganhou, ele tem 2 dias para regularizar, obter um recurso, ele já tem uma projeção de receita clara, definida, obter um recurso e, com isso, conseguir inverter esse processo e acessar as compras governamentais. Outra possibilidade, uma das mais usadas, né? Compras até R$80 mil. Se eu tiver 3 mil pequenas empresas, né, eu posso fazer a compra, como ofertantes, eu posso fazer a compra única e exclusivamente com pequenas empresas. Essa é uma das possibilidades mais utilizadas em termos de compra de micro e pequenas empresas, obviamente locais da região, porque elas conseguem enxergar e conseguem ter acesso a esse dado. O outro dado, né, a questão das cotas de 25%, ou seja, na compra de bens de natureza divisível, móvel, coisas que você pode, né, colocar como um divisor comum, 25% disso pode ser estabelecido que vai ser fornecido por pequenas empresas locais. E aí você está dando a oportunidade às empresas, né, de estarem aprendendo. Ou a situação de 30% de subcontratação, né? Você pode colocar no edital e, por exemplo, numa obra que vai ser feita, 30% daquilo que está colocado, do valor que está colocado naquela obra, deve obrigatoriamente ser subcontratado de pequenas empresas. E aí, claro, com isso você está dando possibilidade de pequenas empresas locais que possam fornecer para esse universo. Ou a situação do empate fictício, né? 5% eletrônico, 10% presencial, ou seja, numa situação de empate dentro da margem de 5% ou 10%, uma situação do eletrônico, uma situação presencial, ganha a minha pequena empresa. Você está dando um tratamento diferenciado e simplificado para a menor empresa, para aquela empresa que normalmente, tipicamente é local, para que ela possa acessar isso. Enquanto a questão do recebimento, a situação da cédula de crédito, né, se o cara tem um empenho, esse empenho ele pode se transformar num título recebido, o cara pode ir, né, a princípio ao banco e está recebendo isso, e com isso ajudando a eliminar, minimizar o aspecto do não recebimento do poder público, que é um mito e que é uma coisa que afasta as empresas, principalmente as pequenas, dessa realidade local. Estamos falando de quê, na prática? Estamos falando do seguinte: quais são os benefícios disso? O tratamento diferenciado e simplificado, ele visa trazer um equilíbrio, dar uma condição de competitividade de pequenas empresas num mercado que é dominado só pelas médias e grandes, e as médias e grandes normalmente não são do seu município, essas médias e grandes são de fora, pegam a sua nota de 100 e levam para longe disso. A questão da simplificação e desoneração, quando eu falo de ligação de fases, a questão também de simplificação e desoneração, quando eu falo do prazo para regulamentar,
Desenvolvimento local, quando eu falo das compras até 80 mil, aqui é um nicho fantástico para você poder trabalhar. Se você souber trabalhar o edital, como os americanos fazem, com os Small Business Specialists, né? Como os europeus fazem, como vários outros fazem, se você souber trabalhar isso daí, você pode sim promover o desenvolvimento local, legalmente, de maneira tudo de acordo. 25%, a quase 25%, você pode trabalhar, por exemplo, a formação de consórcios, estimular a formação de consórcios locais, né, para que possam fornecer esses bens de natureza divisível. A questão dos 30% é um instrumento interessantíssimo e ser utilizado no mundo inteiro, ou seja, imagina você uma pequena construtora local que vocês colocaram no edital que aquela obra do município ela tem que ser feita com 30% de contratação de micro e pequenas empresas, e ela tem a oportunidade de trabalhar junto com uma grande empresa. Ela está aprendendo, ela está vendo como é que as coisas fazem, como é que esse cara organiza, como é que esse cara controla, como é que esse cara trata os funcionários. É um momento de transferência de tecnologia, de aprendizado, para que você possa estar ajudando essa micro e pequena empresa local, regional, a se transformar numa média e futuramente numa grande, que está gerando mais recursos para o município, né? O impacto FIC traz equilíbrio de mercado e a célula de crédito trabalha a questão da redução da inadimplência e a segurança do fornecimento do poder público, né? Bom, se a gente falar então de lei geral, e aí eu tenho que lembrar que eu tenho lei geral no sentido federal, o que o governo federal está fazendo, o que os governos estaduais estão fazendo e obviamente o que os governos municipais estão fazendo. Eu queria rapidamente dar alguns números para vocês das três situações. Vamos lá. Compras federais, 2012, ano passado, né? Esse é um número que melhorou muito, evoluiu muito. Olhem só, micro e pequenas empresas, né? 21% em valor. 21% daquilo que foi comprado em valor pelo governo federal, ou seja, 15,4 bilhões, foi comprado em pequenas empresas. 34,2% das compras gerais. Aqui não é valor, em termos de quantidade de licitações e tudo mais. 29% das licitações, 14,1 bi, 5,2% de dispensas, esse número já está aqui dentro. 36% do pregão eletrônico, para fornecimento de pequenas empresas. 75% das compras até 80 mil. Aqui está um grande nicho para fornecimento de pequena empresa, que eu coloquei lá, desenvolvimento local. Essa oportunidade é ímpar. Se vocês podem comprar nas compras até 80 mil, e boa parte das compras do município já fica até 80 mil. Se você pode comprar ali, e você tiver 3 pequenas empresas, aí está talvez a maior oportunidade ao nível do governo federal, para você poder utilizar as micro e pequenas empresas, que no caso do município são normalmente locais ou regionais, né? E 40% do impacto FIC, na situação de impacto FIC, foi decidido a favor das micro e pequenas empresas, gerando um valor de 1,3 bi. Bom, vamos ver como é que isso fica na hora que a gente fala de governos estaduais, e claro, vou falar do governo de Minas, né? O nosso governo aqui. O governo de Minas, dados de 2012, né? São 15.859 micro e pequenas empresas cadastradas, né? Isso é um dado interessante. Quando a gente começou esse trabalho lá em 2003, vou contar um caso para vocês, assim, a gente riu demais e graças a Deus inverteu a situação. Mas quando a gente começou a trabalhar em 2003, e trabalho que foi feito para o Sebrae Nacional, a primeira coisa que a gente fez foi o seguinte: nós fomos bater na área de compras do Sebrae e fomos perguntar para o Sebrae: Sebrae, quanto que você compra de micro e pequena empresa? Querem saber a resposta? No cadastro, nem tinha o porte da empresa, se era micro, pequena, média ou grande. Não tinha essa classificação, não tinha como conseguir essa informação. A gente teve que mudar o cadastro para o Sebrae começar a coletar os dados, para aí a gente começar a ter uma noção. E aí a pergunta que eu faço hoje, com a lei geral, muitas vezes a micro e pequena empresa tem lá, NPE, o próprio nome da empresa, para já poder facilitar, né? Mas algumas, inclusive, eventualmente não colocam isso daí, né? E aí, dependendo da situação, muitas vezes existem prefeituras ainda que no seu cadastro não tem uma informação confiável para que você possa responder o seguinte: bom, quantos das empresas do meu cadastro são micro e pequenas empresas? O governo de Minas tem, ele está falando ali, são 15.859 empresas em 2012. 676,2 bilhões foram comprados em pequenas empresas, né? Significa 87% das compras até 8 mil, naquela possibilidade da questão de dispensa, 89,5% do pregão eletrônico e 38% do valor do pregão eletrônico. Os outros dados eu não consegui de 2012 de maneira consolidada, né? E aí, eu queria aproveitar e pegar um pouquinho de uma realidade nas compras municipais. E para falar das compras municipais, eu resolvi pegar um município, o município mineiro.
né? Vocês conhecem esse município aqui? Norte de Minas? Alguém arrisca aí? Alguém é do... Às vezes alguém é do município. Vai até poder vir aqui para frente e contar essa história comigo. Né? Diamantina? Quem dá mais? Hein? Pior Antônio? Opa, eu escutei aqui. Como é que é? Capitão Enéas. Isso mesmo. Então olha só. Vamos ver aqui, ó. Capitão Enéas. Caso do Capitão Enéas. Né? Esse caso é um caso interessante. Porque, e por que eu estou trazendo Capitão Enéas? Porque Capitão Enéas é um município mineiro que ganhou o prêmio pelo Sebrae Prefeito Empreendedor no estado de Minas Gerais e depois ganhou o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor a nível nacional, inclusive pelo caso, pelo modelo, por exemplo, de compras governamentais. Né? E se eu falar de Capitão Enéas, se a gente não tivesse contado o nome aqui, mas se eu falasse do município, né, estou falando do município de 14 mil habitantes, cerca de 14 mil habitantes. Né? É bem dentro da realidade brasileira. 14 mil habitantes. Estou falando de um município com 971 quilômetros quadrados, 1.000 quilômetros quadrados. Né? O Brasil é muito variado em relação a isso. Eu não estou falando de um município enorme, pelo contrário. Né? É um município que talvez esteja até mais para pequeno do que grande, apesar de que no norte de Minas o município normalmente tem grandes extensões. Capitão Enéas não tem. Né? Estou falando de um município que tem um IDH de 0,667. É considerado um IDH médio. Então não estou falando nem do município ali que está lá embaixo, também não estou falando do município que está lá no alto. Estou falando do município que está na média, né, dos parâmetros da realidade, de uma realidade comum no Brasil. Né? Esse município, então, foi vencedor do 7º Prêmio Nacional Prefeito Empreendedor do Sebrae, compras governamentais e na lei geral municipal, na versão de 2012, o prefeito à época era o prefeito Reinaldo Lambuto Teixeira, né, que eu não conheço pessoalmente, mas foi o prefeito que, junto com seus servidores, né, junto com a sua sociedade, que esse é um trabalho que você faz sozinho, ele conseguiu conduzir essa transformação que eu quero mostrar para vocês. Né? Vamos pegar o caso então de Capitão Enéas. Vamos lá. Capitão Enéas é o seguinte: qual foi o desafio? E aí é interessante, o prefeito narra essa situação. Né? O prefeito fala o seguinte: olha, estava cansado de chegar lá, contrato para eu assinar, né, das compras públicas do município, os meus poucos recursos, e só quem ganhava a empresa de fora. Porque não era que eu chegava no papel pensando, a primeira coisa que eu ia ler lá era de quem é, de onde que era a empresa. Só empresa de fora, só empresa de fora, só empresa de fora. E olha o dinheiro, a nota de 100 indo embora, a nota viajando, olha o dinheiro para longe do meu município. O meu suado dinheirinho, parte do recurso da FPM, parte mínima das minhas receitas locais, e eu estou dando esse dinheiro de mão beijada, indo embora, não significando nada em termos do governo local. E aí o prefeito fala: desafio, preparar os empresários locais para se tornarem fornecedores da prefeitura. O que eles fizeram lá? Olha que interessante. Ele fez uma parceria com a MM e com o Sebrae, Minas, no sentido de ter o apoio daquilo que precisava ser feito, a consultoria mesmo, para poder implementar. São duas instituições que vocês conhecem, né? Quem é associado à MM já conhece bem, quem trabalha com o Sebrae também conhece. São duas entidades competentes para poder ajudar os municípios a fazer isso. A prova tem Capitão Enéas mesmo. Né? A primeira coisa que eles fizeram foi reabrir a Associação Comercial e Industrial. Né? A cidade já tinha tido, não tinha mais, os empresários, aquela desunião, aquela coisa toda, e aí foi provocado, né? Foram convidados, se reuniram, discutiram, e viram que tinha uma oportunidade ali e reorganizaram a Associação Comercial e Industrial de Capitão Enéas. Tá bom. Foi criada a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né? E a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, ela reproduz aquilo que a Lei Geral diz, no sentido, no aspecto federal e tudo mais, mas eu tenho que ter esse instrumento, isso pode ser feito por decreto, por lei, mas eu tenho que ter esse instrumento legal para me permitir acessar alguns dos dispositivos, não preciso. Mas para ter isso de maneira consistente para alguns dispositivos, para poder acessar, e você muito franco, alguns municípios têm feito de maneira inovadora mais do que a lei geral federal coloca a possibilidade. Existem versões super criativas, soluções flexibilizadas. O próprio Sebrae tem na internet um banco de dados com parte dessas leis gerais. Tem muita coisa legal acontecendo no Brasil inteiro, criativa, indo além. Né?
ajudando a promover o desenvolvimento local por meio da Lei Geral Municipal. Criaram a Lei Geral Municipal deles, né? Mais do que isso, capacitaram os servidores e empresários, né? Trabalharam para tornar o chefe da comissão de licitação um agente de desenvolvimento municipal. E aí? Vamos ver o que isso deu? Vamos lá. 2006, compras de micro e pequena empresa, R$183 mil, cerca disso. Então, ou seja, isso é o valor do montante de compras, né, da prefeitura, que estava naturalmente, uma micro e pequena empresa era tipicamente local, que estava voltando para a economia local. Fizeram o trabalho, reorganizaram a associação comercial, criaram a lei geral, capacitaram os servidores, né? E aí conseguiram avançar para 2011 a compra de micro e pequenas empresas de R$4.282.374. Se tem alguém fazendo conta aí, eu vou poupar a conta de vocês. Estamos falando de uma evolução de 2.239,72%, para ser exato, né, evolução percentual, em termos de valor das compras realizadas de micro e pequenas empresas locais. Então, gente, vou dar um dado, né, para vocês terem uma noção. Numa estimativa conservadora, a gente costuma fazer em alguns estudos econômicos, você pega o seguinte, depende do setor, depende, isso é bem variável. Mas ali eu estou colocando uma média. A gente fala o seguinte, cada vez que você faz essa nota de 100 ficar na economia local, um giro conservador dela é que pelo menos mais 3 outras mãos essa nota de 100 vai circular. Então eu estou falando na prática o seguinte, que aqueles R$118 mil, né, 120 multiplicado por 3 eram 360. 360 mil reais era o impacto das compras lá em 2006 na economia municipal. E o que a gente está falando aqui é que em 2011 os 4.282 viraram cerca de 13 milhões de reais na economia local. Então, o que isso coloca? E aí eu vou falar para vocês o que mudou. O dinheiro já estava lá. O dinheiro já estava lá. A diferença é vontade de promover o desenvolvimento. E uma vontade que se traduz em ações concretas, cujo caminho já é mais do que conhecido, cujo caminho o mundo está fazendo desde 1933 só para pegar a legislação americana. E que tem muito município brasileiro que não acordou ainda para essa realidade. Será que o seu é um deles? Vamos dar uma visão geral. Olhem só. E aí? O que eu faço? Primeira coisa, modernizar os atuais processos e ferramentas de compras públicas, tornando-as cada vez mais includentes das pequenas empresas locais. O que eu estou falando aqui? Lei Geral Municipal já está implementada? Já está, primeiro, elaborada? Tem que fazer, não tem jeito. Né? Mesmo que você comece na parte de compras fazendo por meio de um decreto, alguma coisa para agilizar, mas você tem que ter a lei geral, porque ela te abre um espectro de possibilidades. Eu estou falando aqui apenas de compras, mas a lei geral é muito mais do que compras. Tá? Ter essa possibilidade concreta colocada na sua possibilidade para que você possa, no município, fazer as compras de uma maneira que possa promover o desenvolvimento local. Ter o arcabouço legal. Implementar esse arcabouço legal. E começa o quê? Começa com conscientização, capacitação, instrumentalização do servidor, e certamente parte de vocês que estão aqui são servidores, isso de alguma maneira está plantando uma semente para ver se vocês ajudam a multiplicar essa semente. Né? Permitindo que esse tipo de coisa possa começar a transformar a realidade do seu município. Né? Por exemplo, o SEBRAE tem, junto com a CNM, a Confederação Nacional de Municípios, essa é apenas um dos instrumentos, a cartilha do comprador. Né? Que vem exatamente para poder mostrar essa nova realidade. E claro que eu tenho que ter ali o rigor do processo, o processo como é que é, o processo licitatório, tal, mas existe uma outra possibilidade que vai muito além da 8666, que está todo mundo tradicionalmente acostumado a abordar. A 8666 não é uma política, uma lei para promover desenvolvimento. Ela tem outro foco. E ela tem o foco dela, que pode ser utilizado, mas não precisa ser utilizado. Mas existem outras possibilidades que estão aí que a gente pode utilizar. Além de capacitar o servidor, proporcionar uma infraestrutura tecnológica
acesso, eventualmente rádio, computador, software. Isso tem recurso do governo federal para poder fazer isso, tem como acessar essas possibilidades, né? Para difundir informação e aprimorar o processo de gestão de complementar no município. Elaborar os planos de aquisição. Eu não posso comprar tudo no meu município, na minha microrregião, não tem jeito, não é assim não. Mas vamos começar, vamos com um projeto. Bom, a gente já pode esse ano começar priorizando e comprando esses produtos, esses serviços aqui. Aí nós vamos ajudar a capacitar, organizar os fornecedores e vamos começar a avançar para isso daqui. Vamos ampliando a fatia, e vamos ampliando a fatia. E aí, de repente, você sai de 118 para 4 milhões. Você sai de um impacto na economia de 360 para 12 milhões na sua economia local. São 12 milhões, são 12 mil notas de 100 circulando na sua economia. Né? E aí, estamos falando também, claro, de conscientizar, capacitar, instrumentalizar as micro e pequenas empresas para venderem para o município. É importante, é interessante, mas tem que quebrar o paradigma. Tem que fazer eles conhecerem como é que é essa realidade. E aí também o SEBRAE, a CNM, né, a própria ANM tem instrumentos partindo do fornecedor. Como é fornecer para o governo? Como é que é isso? Me explique de uma maneira simples, que eu possa entender. Né? O SEBRAE tem, a ANM tem, CNM tem, né? Está todo mundo focado com esse objetivo, com esse intuito. Né? E, claro, instituir mecanismos de garantia de recebimento dos fornecedores. Lembra que se a prefeitura atrasar ou não pagar, uma média e uma grande aguenta, uma micro não vem. E aí, na realidade, algo que era para promover o desenvolvimento, acaba, na realidade, fechando e fazendo um impacto. Então, tem que ter muita responsabilidade na condução de uma política dessa. Né? E, claro, viabilizar o acesso à informação. O que eu quero dizer com viabilizar o acesso à informação, gente? A gente, nesse processo todo, nós vamos visitar o Brasil inteiro, boas práticas, o que os municípios estão fazendo, o que está dando certo, o que está dando errado. Né? E nessa história do que está dando errado, aí você chegava e perguntava assim para o prefeito: aí, prefeito, tudo bem? Como é que então a questão das compras públicas do município? Ah, não, nós temos, não sei o que, tudo mais. Posso conhecer? Claro, pode sim. Onde é que estão os editais? Onde é que eles ficam fixados? Ah, estão lá. Aí você vai, subsolo da prefeitura, segundo subsolo, corredor lá no fundo, um quadro de aviso, cheio de avisos de outras coisas diferentes, né? Aí você vai lá, tira os papéis de cima, né? Papel 5 meses atrás, não sei o que, tal. Aí você abre lá, está lá uma letra ruim, difícil de entender, né? Um xerox, uma impressão que não é boa, aí está lá onde está o documento. Aí você vai para o outro município, e você chega lá, e aí, prefeito, o que você está fazendo em termos de promoção e desenvolvimento? E aí chega lá o prefeito, é o seguinte, saiu ali, dispara para a associação comercial do município, dispara para a CDL do município, dispara para o sindicato dos produtores rurais, dispara para todo mundo, e eles ainda repassam para os seus associados para colocar. Adivinha quem está tendo melhores resultados da promoção do desenvolvimento? Não precisa nem responder. Bom, e aí, fechando, né, eu queria conduzir vocês a uma reflexão, fazer algumas perguntas, né, muito simples. Eu espero que vocês não precisam me responder, a resposta é para vocês. Né? Mas eu espero que vocês tenham boas respostas para isso. Né? Vocês sabem quanto que o município de vocês compra por ano, por exemplo? É um número importante de saber, porque isso significa, se você pegar de maneira conservadora e multiplicar por 3, significa quanto de dinheiro você pode pegar e injetar na sua economia. Vamos colocar um percentual de 70% disso que você conseguir injetar na economia. E injetar na sua economia, se estiver falando, por exemplo, de compras até 80 mil. Diretamente na economia, sem grandes mudanças. Tá bom. Outra pergunta para vocês. Quanto disso, quanto das compras é comprado de fornecedores locais ou regionais? Ou seja, quantas das notas de 100 estão ficando no seu município, na sua região? E não é só município não, gente, é região. Esse contexto micro-regional ajuda a dinamizar, ajuda a integrar e melhora para todo mundo. Né? Mais do que isso, quantos empregos podem ser gerados a mais no seu município? E eu vou usar o dado que eu mostrei para vocês. Viram lá que as micro e pequenas empresas geram, aí o número varia dependendo do segmento, mas cerca de 52% dos postos de trabalho. Né? E se eu for, na verdade, falar de pequenos municípios menores, normalmente esse percentual aumenta, porque não tem grandes empresas, não tem muitos atores, a micro tem uma reputação maior. E na hora que eu estou promovendo compras dessas micro pequenas empresas,
Eu estou fazendo com que essas pequenas empresas elas possam ainda mais contratar e gerar emprego, trabalho e renda localmente. E é a pergunta que eu faço, né? Quanta riqueza pode ser gerada a mais no seu município se vocês tiverem o objetivo concreto, traçado, em termos de efetuar compras de pequenas empresas locais ou regionais? E aí, para fechar, né? A pergunta que eu queria fechar e deixar para cada um de vocês. Né? Na prática, o que você está fazendo para mudar essa realidade? E se não estiver fazendo nada, o que você vai fazer para mudar essa realidade a partir de amanhã ou depois da manhã, quando você voltar para o seu município? Tá? Bom, essa é uma palestra, gente, que a gente fez por um determinado período pelo SEBRAE no Brasil inteiro, né? Tivemos na época de fazer palestra para Tribunal de Justiça, para poder sensibilizar os juízes em relação à interpretação, uma série de coisas e mais. Né? E eu entendo o seguinte: existe adormecido no seu município um instrumento poderoso para alavancar o desenvolvimento do seu município. Está na mão. Não precisa trazer uma empresa grande de fora, não precisa não sei o que, está lá. É mudar a forma de encarar isso. Né? Espero que vocês possam ajudar a fazer isso e com isso mudar a realidade do seu município e mudar a realidade do nosso Brasil. Ok? Obrigado. Né? Boa noite.